Deixa a sua Bíblia aberta em Marcos e vamos pôr aqui no telão Atos 16, 6. Atos 16, 6. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito Santo de Jesus não permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Irmãos, Paulo teve uma experiência aqui com Deus. Ele queria pregar o Evangelho e Deus não permitiu por 2 vezes. Põe no 6, Pedro, fazendo um favor. E Deus não permitiu por 2 vezes, as portas se fecharam. Tentou ir para, região da Frígia, Galácia, pregar o Evangelho e Deus não permitiu. Deus fechou as 2 portas. O que ele faz? E viajando toda a Frígia e Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram ir até Bitínia, mas também o Espírito Santo não permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Então, Deus não queria ele pregando o Evangelho na Ásia. Deus queria ele pregando o Evangelho na Europa. Então, aqui Deus não queria. O que ele fez? Foi para Troade. O que Deus tem falado para nós? Vamos para Troade. Agora, tem a Troade, que é apenas uma teoria, e tem a Troade prática. O Paulo aqui, quando foi para Troade, ele teve uma visão de Deus. Quando ele chegou lá em Troade, Deus criou uma visão para ele. Quando a gente chegar lá em Troade, Deus cria uma visão para a gente. Tem coisa que nós só vamos resolver lá em Troade, como Deus tem falado. O que é estar em Troade? É jejum e oração. É o jejum e oração. E se a gente ficar só na teoria, eu vou para Troade, entra aqui, sai aqui, não acontece nada. Quando ele chegou lá em Troade, Deus deu uma visão para ele: eu quero você pregando o Evangelho na Europa. E ele obedeceu a Deus e foi uma grande bênção. Eu tive aqui no tempo passado aí, até tinha falado para vocês, Eu fiz um jejum, falei, vou fazer um jejum aqui, eu vou no outro dia até 6 horas da tarde. Aí eu fiz um jejum e passei de um dia para outro até 6 horas da tarde. Aí eu falei, vou fazer mais um agora. Eu não estava satisfeito com aquilo. Falei, vou fazer mais um agora. Aí eu fiz o segundo jejum. Eu coloquei numa folhinha 14 pedidos das coisas que eu precisava, tal. Coloquei lá na folhinha. Aí no segundo jejum, até a sexta também eu não estava satisfeito com aquilo. Eu falei, agora eu vou emendar, fazer 2 dias direto. Eu já emendei o primeiro, o segundo, mais 2 dias direto. Deu 4 dias. Eu vou emendar direto. Emendei. Passam uns dias, dos 14 pedidos que eu fiz, 10 foram resolvidos. Sabe o que vai resolver nessa situação? Jejum e oração. A gente consagrar um tempo para Deus. A gente fazia um voto com Deus. Senhor, hoje aqui eu não vou comer, mas eu vou tomar água, vou fazer um jejum só de água. Então, que descer para Troade é tomar uma decisão. Eu vou lá para Troade, jejum e oração. Porque se a gente só ouvir também e não obedecer, não adianta nada. Então, durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Deus criou uma visão quando ele chegou lá em Troade. Quando nós vamos para o jejum e para a oração, Deus cria uma visão. Deus dá a resposta daquilo que a gente está precisando. Dos meus pedidos, fiz 14. 10 foram resolvidos. Mas parece assim que os 10 que foram resolvidos, parece que eram os mais fáceis. E ficou 4 mais difícil. O que eu tenho que fazer? Ir para Troade de novo. Para Deus resolver agora o mais difícil. Então, quando Paulo chegou lá, Paulo teve uma visão. Deus criou uma visão. Eu estou aqui na Bitínia, não sei o que eu vou fazer aqui. Acho que eu tinha que pregar aqui. Deus falou, não é aí não. Eu vou para lá, então também não é aí, também não. Então eu vou lá para Troade. De noite, Deus criou uma visão.
Depois que a gente obedece, Deus cria visão. Aquele homem que Deus curou ele, aquele cego de nascença, Jesus cuspiu, fez o lodo. Assim que passou o lodo no olho dele, foi curado? Não, ele não foi curado. Deus falou assim, ó, vou passar o lodo no seu olho, mas você vai lá no tanque de Siloé. Vai lá que o sacerdote vai liberar você, senão ninguém vai acreditar no seu milagre. Vai lá no tanque, chegou lá, no tanque, a Bíblia fala que ele voltou vendo depois que ele foi no tanque. Depois que a gente obedece, Deus faz um milagre. O que Deus tem falado para nós? Vamos para Trode. Qual é a mensagem que Deus tem dado? Vamos para Trode. Aí vem outro dia Trode de novo, outro dia Trode de novo. Vamos para Trode. Né? O Trode é o jejum e a nossa oração. Então, o Marcos 10, 46, ele fala assim: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. Estava quase indo embora, quase que ele perde a bênção. Por quê? Porque ele demorou para clamar, quase que ele pegou ele na saída. Ele estava quase saindo de Jericó, ele ia perder a bênção. Por quê? Porque ele demorou para clamar. Às vezes, nós temos um problema e nós tentamos aqui, né, deixamos Jesus para a última opção. Se nada der certo, a gente busca Jesus. Ao invés de colocar Jesus em primeiro, mesmo no problema. Eu tenho um problema, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar primeiro. Essa semana eu estava em casa, já recebi a notícia, falei, o quê? Já passei direto para Jesus. Já recebi aqui, já dei aqui. Para mim não ficar procurando solução, depois tentar um monte de coisa e não der certo, aí eu vou procurar Jesus. Não, eu passei primeiro para Jesus. Então, uma grande multidão estava deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O que aconteceu? Ele enxergou. Mas depois do grito, depois do clamor. Nós vamos viver o milagre depois do grito, depois do clamor. Depois do clamor acontece o milagre. Depois da nossa oração acontece o milagre. Depois do jejum e da oração acontece o milagre. Então ele gritou aqui, né? Assim que ouviu Jesus, começou a gritar, o povo começou a implicar com ele, ele continuou gritando. No último versículo aí, Pedro, qual que é? Vamos ver. Qual que é? O 50 aí? 52. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Depois da oração: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Depois da oração Deus anuncia o que nós não sabemos de nós mesmos. Nós não sabemos nem quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, Deus sabe. Mas depois da oração Deus fala. Ele está aqui como esmolé. Deus resolveu o problema do cego mendigo. Aí eu estou cego, estou mendigo, Deus resolve o problema do cego e do mendigo, mas depois do clamor. Resolveu depois que ele orou, porque a oração é um ponto de encontro com Deus. A nossa oração é um ponto de encontro com Deus. Quando nós encontramos com Deus em oração, fecha o teu quarto, eu vou te honrar publicamente, mas depois você entra no quarto. Então às vezes nós demoramos um pouco em questão de oração. Né? Esse aqui quase Jesus ia saindo de Jericó, ele ia perdendo a bênção dele. O Êxodo 2, 23 ao 25. Êxodo 2, 23 ao 25. Muito tempo se passou depois disso. Morreu o rei do Egito. Muito tempo se passou. Muito tempo se passou depois disso. Morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino, debaixo de uma escravidão, e o seu clamor subiu a Deus. E ouviu Deus o lamento do povo, lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, com Isaac, com Jacó. E Deus observou a vida dos israelitas e contemplou a situação deles. Eles estavam numa situação de vergonha, de desonra, numa situação de escravidão. Os piores trabalhos, se esforçando muito, ganhando pouco, não fazendo nada, embaixo da escravidão. O que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. O que Deus fez? Levantou Moisés, tirou eles do Egito. Depois do clamor,
Deus faz cada coisa tremenda na nossa vida, Deus faz cada coisa poderosa. Aí ele clamou, Deus foi lá, tirou da escravidão, né? Aí no meio dessa experiência aí, apareceu até sarça pegando fogo no mundo espiritual. Então eles clamaram, Deus viu a dor deles e desceu para ajudar eles lá no Egito. Nós vamos clamar, Deus vai ver a nossa dor e Deus vai descer para nos socorrer. Mas Deus vem depois do clamor. Entra aqui, ora, depois se sair, vou te honrar publicamente. Então depois da oração acontecem as coisas. Depois da oração Deus abençoa. Vamos para Trode, um jejum lá em Trode. E lá Deus vai criar uma visão. Lá Deus vai dar a direção. Então não pode ser só uma coisa, uma teoria, tem que ser uma prática. Nós temos que ir lá, porque Deus tem falado, vai para Trode, fica lá em Trode. Cada um tem seu Trode particular. Então, se nós queremos resposta de Deus, vamos lá para o jejum e para a oração. Hora de pagar o preço. Aí Deus vai e fala com a gente que a gente está precisando ouvir. Então, da minha Trode lá, eu resolvi 10. Mas faltou 4 pesadas. E essas 4 agora eu vou de novo para resolver as coisas, para Deus resolver as coisas, né? Então não tem nada difícil para Deus. Ah, nós vamos passar aqui, não tem por onde passar, não. Vou abrir um caminho pelo meio do mar. Vou abrir um caminho aqui pelo meio do mar. Ah, não tem água, se para frente ir, para trás morre, não tem o que fazer, não. Eu vou fazer um milagre, vai ter água. Então, depois do clamor, Deus opera, Deus age depois do clamor, né? Então, aqui Deus levantou Moisés, tirou o povo lá do Egito. Atos 10, 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximo de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo na direção da terra, amarrado pelas 4 pontas. A Bíblia fala, outra tradução, que ele subiu ao terraço. Enquanto fazia comida, ele subiu ao terraço para orar. Quando chegou lá no terraço, Deus deu uma visão para ele. Uma visão que foi muito importante para mudar a vida do povo gentil. Uma visão extraordinária, maravilhosa. Quando ele chegou lá no terraço, lá em cima, vou lá no terraço, vou lá em cima. Deus deu uma visão extraordinária para ele. Então, as coisas acontecem depois da oração. Se a gente não orar, não acontece. Os pastores antigos diziam assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então, se nós orarmos, Deus vai fazer. Deus vai responder o nosso clamor, a nossa oração, né? Juízes 6, Pedro. Novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor, por esse motivo, os entregou na mão dos midianitas. E na mão dos midianitas tornou cada vez mais pesada sobre Israel. Por isso os filhos de Israel constituíram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Pecaram, erraram contra Deus, agora estão com medo, estão escondidos. Eles estão com medo dos midianitas, se esconderam tudo e estão apavorados, estão embaixo de humilhação. Deus tirou da humilhação? Tirou. Quando? Quando eles clamaram. Deus foi lá e tirou da humilhação. E eles estão aqui no esconderijo, nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas, não estão morando nem em casa. Eles acharam um buraco e se enfiaram no buraco com medo dos midianitas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste deles subiam e invadiam. Plantavam, os midianitas levavam embora. Acamparam na terra, devastaram suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul nas proximidades de Gaza. Então deixaram nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento sequer. E subiram trazendo seus animais, suas barracas, e chegaram com enxames e gafanhotos e uma multidão de guerreiros, impossível de se contar. Todos os homens e camelos invadiram a terra com o objetivo de destruir tudo.
Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria e os israelitas passaram a clamar pelo socorro do Senhor. Estão passando humilhação, estão passando miséria, pecaram contra Deus. Né? Deus entregou na mão dos midianitas 7 anos a disciplina. Eles clamaram ao Senhor. O que aconteceu? Deus ouviu o clamor deles. Deus ouviu a oração deles. E levantou o Gideão para livrar eles daquela situação. Deus levanta a gente para livrar a gente das coisas. Deus livra e Deus levanta a gente para dar livramento para nós. Então, quando é que a coisa mudou? Saiu da vergonha, saiu da humilhação, saiu da desonra, saiu da miséria, da fome, quando eles clamaram ao Senhor. Quando clamaram todo o coração, Deus ouviu. Agora eu ouvi aqui o gemido de vocês, a dor de vocês. Eu não concordo com dor, não. Mas estava esperando vocês clamar. Fazia um jejum. Eu não concordo com dor, eu não tenho prazer em dor dos meus filhos. Mas estava esperando vocês clamar, fazer um jejum, tomar uma posição. E aí Deus ouviu, levantou o Gideão e deu a vitória. Vencer a guerra. Quando é que nós vamos vencer a guerra? Depois do clamor, depois da oração, depois do jejum. Então nós precisamos fazer um jejum. Nós precisamos ir para Trode. Que lá em Trode, Deus vai construir uma visão. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Depois do clamor, Deus responde. Primeiro o clamor. Aí eu estou cego, não estou enxergando nada, mas eu estou aqui gritando, eu vou continuar gritando, né? O seu clamor chamou a atenção de Jesus. E o que aconteceu? Começou a enxergar. Esse aqui saiu da miséria. Estavam tomando tudo dele. Deus foi lá e fez um milagre. Depois do clamor, Deus ouve a nossa oração. Tinha uma decisão importante para tomar. O Pedro foi lá para o terraço, chegou lá em cima. Deus deu uma visão extraordinária para ele que mudou a vida dos gentios. Deus deu uma visão extraordinária espiritual. Então, Deus vem. Deus responde, mas depois do clamor. Precisamos clamar a Deus, né? Precisamos tirar um tempinho para clamar o Senhor, fazer um jejum que certamente Deus vai nos honrar e vai ouvir a nossa oração. Nós vamos na Bitínia, não vai dar, nós vamos ali pregar ali também não vai dar, mas Deus vai mostrar para a gente ir lá para Europa. Deus quer a gente lá do outro lado, Deus vai dar a direção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.